Piazza ainda não é uma história de amor, não tem romance. Então, se você quer assistir esperando que vai ter romance, presta atenção. O segundo episódio mostrou mais um pouquinho sobre os personagens, sobre como toda essa história se conecta. E por enquanto, o romance ainda não apareceu. Pode vir? Pode vir, porque a sinopse fala do romance entre os dois. Mas ainda não é uma história de amor. Muito pelo contrário, é uma história de dramas e dramas psicológicos bem intensos. Vamos falar do segundo episódio. Para quem está acostumado a assistir série turca, sabe que mostrar alguns assuntos, algumas cenas, é meio que tabu para aquela região. Comparadas a outras séries, ok, isso não é nada, mas comparada com as próprias séries turcas, é raro a gente ver quando eles colocam cenas de overdose, cenas de abuso. Isso é bem difícil acontecer. Quando isso acontece, eles têm que arcar ali com uma multa. Por enquanto, a gente não sabe de nenhuma multa que o canal D tenha recebido referente aos episódios de Piazza. O episódio 2 mostrou um pouquinho mais do Kenan, que a gente ainda tem que entender por que ele tem todos esses traumas e esse drama psicológico. Ele é um ator, ele tem fama, ele tem sucesso, ele tem uma boa família, parece que ele tem uma estrutura familiar, e a gente tá vendo que é uma estrutura familiar não muito certa ali das ideias, que pertence àquela família, parece ter algum desvio, algo psicológico ali pegando muito forte. Vou começar pela mãe, que é psicóloga e aquela narcisista e que tem um amor por esse filho, que a gente precisa entender lá na frente o porquê desse amor tão grande. Será que ele é filho do pai? Tô começando a achar que ele é filho de alguém que a gente ainda não sabe. É um ator muito famoso, ele tem fama, ele fica com tudo quanto é menininha, principalmente as novas, ele gosta das novinhas. Ainda não se falaram a idade dos personagens, mas ele parece ser um personagem com seus 30 e ele gosta de menininhas. Mostrou aquela fã de 19 anos, que ele foi ter a relação ali com ela, e ele simplesmente desistiu porque ele não queria ser o primeiro. Senão ele tinha mandado. Então, ele tem alguns princípios, e esse é um deles. A menina ficou chateada, saiu de lá bem decepcionada e atordoada. Uma menina de 19 anos ser rejeitada pelo ídolo, aquilo tudo deu um parafuso na cabeça dela. O que aconteceu? Ela foi lá e tomou um vidro de comprimidos e foi dessa. Ele já não tem uma boa imagem. Ainda teve esses 2 episódios que aconteceram na sequência dele beijar a menina e da outra ir embora. Não tive dúvida que a jornalista aproveitou todo esse momento para falar tudo o que ela queria. Acho que no próximo episódio a gente já vai começar a entender um pouquinho porque ele tem todas essas atitudes. Mas ele é dependente de álcool e aí o tempo todo ele fica tentando se controlar para não usar o álcool. E no final do episódio tem a cena que a gente fica meio assim. E aí no final do episódio mostra que ele não é só dependente de álcool. Porque vem a notícia que a menina faleceu, porque ela é socorrida e vai pro hospital. Aí ele consome algum tipo de coisa ilícita, sabe? E ele acabou tendo uma overdose. E assim termina o episódio. Mas antes disso, a gente viu várias coisas. Uma delas que a Moniver, bonequinha do véu, para sair dessa situação, a jornalista tem uma reunião com o empresário e com ele. E eles fazem um acordo de ela vai se passar por atriz, por isso que ele foi lá e agarrou. Porque estava rolando uma cena, eles estavam ensaiando. Então, vamos partir do princípio que ela é uma atriz e ela vai trabalhar na cena. Fizeram esse acordo, a jornalista meio que aceitou. E descobrimos uma coisa muito importante. A jornalista foi namorada do empresário. E pelo visto fazia tempos que eles não tinham contato. Por quê? Na época que ela era namorada do empresário, o pai do Kenan simplesmente foi lá e ela sofreu do pai do Kenan. Ela não era amante do pai dele, ela sofreu. Ela namorava com o empresário, trabalhava com o pai dele e ele vai lá e dela. Quando ela era mais jovem. E o empresário até fala pra mãe do Kenan, eu sempre acreditei nela, porque acho que eles fizeram algum acordo, provavelmente eles se separaram nessa época. Imagina como você conseguir olhar pra cara e ter relações ou ter um namoro depois de tudo que aconteceu, né? E o pai do Kenan é aquele que não presta. Descobrimos também o porquê que a mãe não suporta a irmã, porque a irmã sofre, né, com a falta de amor da mãe. Fala, o seu queridinho é o Kenan, você ama ele e não me ama. E a gente descobriu o porquê. Ela era usada pelo pai para fazer todas as falcatruas dele. O pai era um sem vergonha, usava de abuso psicológico da filha, uma criança, para ir lá se encontrar com as mulheres. Ele simplesmente saía com a filha, falando que ia sair com a filha, e ele ia encontrar as mulheres. Era isso. Falava para a filha, não conte para sua mãe, porque se você contar, ela não vai mais deixar a gente sair juntos. Ele usava da influência que ele tinha em cima dessa criança para se encontrar com as mulheres. Ele traía a mãe e usava a filha para encobertar tudo. E a filha ficava quieta, com medo do pai. Ele fazia esse abuso psicológico com ela. Só que a mãe descobre. Você sempre mentiu e você me traía, porque você nunca contou nada. Então tem essa relação da mãe e filha. E a gente vai entender também um pouquinho por que ela tem essa relação com o empresário. Que no primeiro episódio, ela chama ele, ele sai no carro e não mostra nada. Então será que ela tem alguma coisa com o empresário? Ou é essa
ligação que ela tinha com o pai e agora ela transferiu para o empresário. Precisa entender isso mais para frente. O marido da bonequinha vai para Istambul, encontra ela e simplesmente faz com que ela consuma o casamento. Ele tira ela do set de filmagens e fala: eu fui um palhaço, eu tô sendo chacota para tudo quanto é lado, então você vai ter que ser a minha esposa. Nós vamos consumar esse casamento e não vai ser à força. Você vai ter que aceitar porque eu não quero ser preso e denunciado por isso. E aí ela fica com medo e ela fala: você vai deixar meus irmãos em paz, minha família em paz? Não valem a pena, eu vou deixar em paz. E no carro, no meio de uma estrada, do nada, ele simplesmente vai lá e consuma o casamento. Gente, essa cena, ela sai do carro, ele larga ela no meio da estrada, sozinha. Ela começa já, porque já percebemos que ela tem algo de se mutilar. E aí ela começa a chorar. Olha, foi de cortar o coração. Ele vai embora, larga ela lá. O irmão mais novo vai para Istambul, vai encontrar ela e morar na casa da jornalista. A gente tem uma cena pro quarto da mãe. Ele pega o travesseiro da mãe e começa a sentir o cheiro. Ai, gente. Uma cena de cortar o coração, de saudades da mãe. Tão linda a cena, muito bem feita. E antes dele ir embora para Istambul, que o irmão expulsa ele de casa e fala: vai atrás da sua irmã em Istambul, ele tem essa cena. Olha, de cortar o coração. Que cena bonita. Parabéns ao canal D que incluiu essa cena no episódio. E por que não é uma história de amor? Ainda não aconteceu nada. Os dois estão simplesmente conectados porque ele fez aquela besteira de agarrar ela achando que ela era uma atriz. Para limpar a imagem dela, eles combinaram de fingir que ela é uma atriz e está trabalhando na série. Então vai ter esse momento dos dois juntos no set de filmagem. Tanto é que já mostrou ela no trailer, ele chega e ela tá lá tentando fazer a oração. Então eles estão tendo essa interação. Por enquanto, não tem nada que mostre um olhar tanto da parte dela quanto da parte dele. Ainda não mostrou nada, muito pelo contrário. Óbvio que eles não se gostam, ele por tudo que ela tá fazendo ele passar e ela por tudo que ele tá fazendo ela passar. Os dois ali acabam que não estão se entendendo. Como vai começar isso, nem imagino. Os dois têm questões psicológicas muito fortes, cada um dentro da sua realidade. Ele tem as questões dele com o álcool, com as drogas, com a fama, com a família, e ela tem as questões dela de religião, com a família, com o abuso que ela sofreu. A gente não sabe se ele também sofreu ou viu alguma coisa no passado do pai ou da irmã, enfim, a gente ainda não sabe por que tem todo esse drama em relação a ele, né? Toda essa parte psicológica. Mais pra frente a gente vai descobrir. Por enquanto tá mostrando a situação dos dois no momento atual. Mais pra frente deve mostrar um pouquinho do passado, como eles já mostraram no segundo episódio, e a gente já começou a entender a relação da jornalista com a família do Kenan. Então, esse sentimento ainda de amor, de romance, não, gente, isso ainda não aconteceu. Tá sendo mostrado pra gente a complexidade dos personagens, o que cada um sente, o que cada um vive, quais são os traumas e quais são os dramas que eles estão carregando. E eu quero entender se ela é filha da jornalista, o que aconteceu com a jornalista? Ela sofreu e ela engravidou? Por qual que é a relação entre a jornalista e a mãe dela? Elas eram amigas, mas amigas e ela entregou a menina pra ela. Será que ela engravidou do pai do Kenan? Será que o Kenan não é filho do pai dele? E, gente, tem muita coisa ainda para descobrir em Piazza. E eu espero do fundo do meu coração que a Turquia não cancele essa série. Porque ainda tem muita coisa para acontecer e muita história pra gente entender. E tá sendo uma série que, apesar de ser um pouquinho mais pesada, sem romance e voltada mais para esse lado psicológico, desse drama de todos os personagens, tá sendo bem interessante. A gente tá vendo ali a escuridão de cada um deles, o lado meio que obscuro de cada um deles e que todo mundo tem um pouquinho, né? Entender um pouco a relação de todos esses personagens juntos, entender um pouquinho a história de cada um. Espero, Turquia, por favor, você não cancele essa série. Pelo menos em uns 10 episódios, que com certeza vai dar para desenvolver bastante e ter uma boa história para acompanhar. E aí, quem tá assistindo Piazza, o que vocês estão achando?